E todos fomos filhotes de uma espécie que domina a terra. No entanto, de todos os animais, o filho do homem é o mais indefeso ao nascer. Não anda, não fala, quase não vê, nem ao menos controla suas próprias mãos. Bem alimentado, tratado com carinho, ele vai crescer e se tornar um homem, vivendo a sua maior aventura, que quase só será registrada no seu inconsciente. A maior parte dos traços individuais, das qualidades do ser humano, surge e se forma nesses primeiros anos. A humanidade é permanentemente recriada na infância, e a marca desses anos ficará para sempre na pessoa. Agora, cada vez mais, os cientistas se voltam para as crianças, tentam desvendar os segredos da infância, certos de que nenhum período da vida do ser humano é tão importante. O filho do homem é um animalzinho extremamente dependente. Deixado só, não tem como sobreviver, ao contrário de outros animais. Não sabe quase nada e nem ao menos se descobriu. Longos períodos de escuridão e sono, e fome. Mas há alguém, uma presença ainda indefinida, que traz carinho e conforto. Ele não sabe como e por que suas necessidades são satisfeitas, mas lentamente começa a distinguir quem pode satisfazê-las e o que ele deve fazer para ser atendido. Os povos da terra alimentam as suas crianças. Quando o alimento é pouco, as taxas de mortalidade infantil são altas. Mas, de modo geral, a criança é relativamente protegida. E agora os cientistas discutem essa proteção enquanto estudam o desenvolvimento infantil.
A seguir, como a criança vê o mundo, a descoberta do medo e a sensação de poder. O bebê começa a se conhecer. Psicólogos da Universidade de Harvard estudam aqui as reações de um espectador muito interessado no espetáculo. Só ele sabe a graça que se esconde na cena repetida. O Dr. Jerome Kagan procura descobrir os mecanismos psicológicos fundamentais que caracterizarão o ser humano por toda a vida. Agora, uma surpresa. O carro bate, mas o obstáculo não cai, como acontecia antes. O menino ri, mas está surpreso e reage. As estruturas da mente de uma criança são muito ricas. Tão ricas que ela está quase sempre preparada para enfrentar situações incomuns. Para uma criança de alguns meses, quase tudo é novidade. Agora sabemos que seus sentidos estão aguçados e reagindo à enorme quantidade de novas sensações que a envolvem. O que é que uma criança pensa do mundo e de seu lugar dentro dele? Os pesquisadores já conseguiram algumas pistas seguras. Já se sabe, por exemplo, que para uma criança os objetos só existem quando ela pode tocá-los ou vê-los. Assim, ela tem o mágico poder de eliminar o mundo simplesmente fechando os olhos. A criança também se imagina o centro do universo. Nos primeiros anos, ela pensa que tudo acontece para ela e por causa dela. O sol anda atrás dela para iluminar e aquecer o seu caminho. A chuva cai para prendê-la dentro de casa. A noite vem para fazê-la dormir. Esse mundo egocêntrico da criança é encantador para a maior parte dos adultos. Mas sua lógica limitada cria problemas e traz o medo. Se a mãe sai, a criança não tem como imaginar sua volta. Se uma bola de encher estoura, ao susto com o barulho pode somar-se outro. Será que eu também posso estourar e desaparecer? Se toda essa água pode entrar pelo cano, eu também não posso entrar? Para muitas crianças, os carros são seres que engolem pessoas. Aqui na televisão, há criaturas assustadoras. O que acontecerá se uma delas resolver pular lá de dentro? Foi só no século XX que o homem começou a perceber que as estruturas do pensamento de uma criança são importantíssimas para explicar seu comportamento. Jean Piaget, um psicólogo suíço, foi quem primeiro explorou a mente infantil. Ele esperou 30 anos para ter suas ideias reconhecidas. Em 1920, quando se interessou por psicologia infantil, essa ciência não existia. Piaget começou observando 3 dos seus filhos, entre outras crianças, e concluiu que a lógica infantil evolui lentamente, passando por uma série de fases. Primeiro, ela tem uma compreensão primitiva, baseada no que vê e no que toca. Só mais tarde será capaz de raciocinar sobre conceitos abstratos. Isso não quer dizer, como Piaget provou, que o bebê seja um ser passivo. Desde cedo, ele se interessa pelo mundo ao seu redor
e age sobre ele. Ainda assim, até hoje é frequente considerar-se o bebê um ser passivo que só procura satisfação para suas necessidades básicas. Os bebês são subestimados apenas porque têm meios muito limitados de mostrar sua capacidade mental. O ato de mamar, por exemplo, é ligado exclusivamente à alimentação. Em Harvard, no entanto, os cientistas já sabem que o ato de mamar não é apenas um meio automático de se alimentar. A criança mama também com outros fins. Mamando, a criança satisfaz necessidades do tato, treina o seu mecanismo respiratório e se prepara para mais tarde falar. I'll get out of your view. There you go. Uma chupeta especial foi ligada a luzes coloridas colocadas no campo de visão do bebê. E ficou provado que a criança gosta das luzes, trabalhará para controlá-las com a boca. Muitas crianças com apenas 7 meses chegam a conseguir. O que significa, pelo menos, que sua mente pode relacionar o que ela vê com o que ela faz. Como e por que uma criança começa a agir no mundo é uma questão que fascina o professor Jerome Brunner. No olhar de um bebê, ele diz, é possível reconhecer a intenção de levar um objeto à boca e é possível sentir o esforço muscular que a criança está fazendo, o aprendizado que exercita até conseguir seu objetivo. A natureza deu a ela um conjunto de ordens mentais que forçam toda criança a alcançar e agarrar. Muito do que comumente consideramos aprendizado pode e deve ter sido programado, tal como nos computadores. Oh, that's really pretty. O cérebro do bebê tem uma memória humana, um programa que dirige parte de seu desenvolvimento. Todos nós passamos por uma aventura e uma conquista como essa. Depois de um longo esforço, a criança descobre que sua vontade é capaz de comandar. Poder é o início da autodescoberta. A seguir, a criança aprende a andar e começa a falar. E descobre o significado da palavra. Nos arquivos do Instituto de Tecnologia de Massachusetts estão mais de 60 horas de filme sobre cada criança. O desenvolvimento da fala é o interesse principal da doutora Margaret Blowa, psiquiatra. Sua colega, a psicóloga Grace Young, investiga a hereditariedade e os fatores pré-natais que são muito mais importantes do que imaginávamos. Seus estudos
mostraram que as crianças apresentam diferenças marcantes de comportamento desde os primeiros dias de vida, antes que o meio ambiente pudesse tê-las afetado. E o temperamento individual foi ficando cada vez mais evidente à medida em que cresciam. O pediatra Barry Brazelton, que estudou essas crianças, diz que a individualidade infantil deve ser reconhecida e respeitada pelos pais. A criança normal, ao desenvolver-se, estabelece seu próprio estilo, seu próprio ritmo, que podem ser completamente diferentes dos das outras crianças da mesma idade. Ela pode, inclusive, progredir com altos e baixos num esquema que é unicamente seu e que procura equilibrar sua força interior com as provocações do meio ambiente. Se os pais compreendem isso e respeitam a individualidade de seus filhos, certamente suas crianças serão emocionalmente equilibradas. Agora, a criança está pronta para ir para a frente. O impulso interior que a obriga a andar é universal. Mas nenhuma criança anda antes de estar pronta para isso. E ela se apronta e treina de várias maneiras. A conquista dos movimentos vem quase ao mesmo tempo que o começo da exploração no campo dos sons. No balbuciar das crianças estão os sons básicos de todas as línguas humanas. E alguns dos sons que ela emite facilmente, nós, adultos, não conseguimos reproduzir. Se falarmos com uma criança em linguagem infantil, ela ouvirá e reproduzirá. Se falarmos corretamente, ela aprenderá a falar mais depressa e melhor. A alegria do movimento e da liberdade física não demora a ser reprimida pela tirania de uma palavra. Não. No. 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 Jay. No, no. Don't. No, no. You sit in here take a little while. É o início de uma nova e frustrante etapa. A mãe, que durante tanto tempo foi a fonte de toda a satisfação, agora é quem diz não. E a criança reage, com toda a razão, àquelas leis que não aceita porque não compreende. Mas os laços de dependência ainda são muito fortes. E a criança que num momento quer ficar livre da mãe, sente-se frustrada quando a mãe sai. A maioria
maioria dos psicólogos acredita que muitas das características essenciais do ser humano são estabelecidas durante o segundo ano de vida. Aos 2 anos, a criança ainda é um desafio à nossa compreensão, quase tanto quanto um recém-nascido. Ela domina rapidamente o mundo físico, mas os hábitos e o raciocínio dos adultos estão além de seu entendimento. A criança agora é um indivíduo complexo, com emoções fortes e muitas vezes conflitantes, mas ainda não sabe expressar com palavras o que sente e o que pensa. No campus da Universidade da Califórnia, a psicóloga Wanda Bronson está estudando exatamente o segundo ano de vida. De tempos em tempo, 4 das crianças que ela estuda são reunidas. As mães estão presentes, mas normalmente não intervêm nos acontecimentos. Embora capazes de atos independentes, todas as crianças permanecem psicologicamente dependentes da mãe. A mãe é a segurança. Mesmo quando fascinadas por brinquedos que não estão ao seu alcance, elas ainda não se sentem preparadas para abandonar os limites de influência da mãe. Algumas, mais amadurecidas, tentam algumas incursões exploratórias, mas dificilmente colaboram com as outras. E mesmo as que parecem mais independentes estão sempre certas da presença da mãe. In the 40 mothers that I work with, there are very many different theories of how to raise children. I have no idea. A doutora Bronson espera um dia compreender o efeito que o comportamento da mãe tem sobre cada criança. Por enquanto, a doutora Bronson conseguiu determinar que todas as crianças, sem exceção, são marcantemente influenciadas pela mãe. E fazem tudo de olho na mãe, quase que para ela. Uma criança sem o apoio da mãe no segundo ano de vida será uma criança com sérios problemas emocionais. Sharing, I think it gives the child a renewed interest in what he's doing because he's been able to share it with someone whom he loved. O relacionamento entre mãe e filho é importantíssimo por diversas razões. Uma delas é o aprendizado. É certo que as crianças aprendem mais rápido com as próprias mães, principalmente a falar. I got it! Where's your eye? As crianças têm grande facilidade para aprender a falar e adquirem quase 1000 palavras entre o segundo e o terceiro ano. Essa facilidade de aprender, às vezes, pode causar problemas para a criança. Muitas mães imaginam que, porque falam, seus filhos compreendem uma ordem e podem obedecê-la automaticamente, o que não é verdade. Nessa fase, a criança compreende que gritar, brincar com fósforos, puxar os cabelos, dar pontapés e beliscões são coisas erradas. Um padrão nítido marca os primeiros conceitos de moralidade de uma criança. Ela continua egocêntrica. Ruim é aquilo que provoca o castigo ou o que machuca. Uma noção mais sofisticada de moral só será atingida quando uma criança consegue colocar-se no lugar de outra. Por isso, os estudiosos são terminantemente contra qualquer castigo físico a uma criança e até mesmo contra deixar de castigo quando o fato que os pais julgam estar errado ocorreu há mais de 5 minutos. Depois desse tempo, a criança não é capaz de entender por que está sendo castigada. Para a criança, a linguagem é uma floresta densa
que ela levará anos para explorar. Os erros serão muitos, principalmente porque a linguagem dos adultos muitas vezes confunde as crianças. Por exemplo, o que uma criança imagina quando ouve "você é um porcalhão, cadeira de braços, fulano tem a língua presa, vou ficar de olho em você, sou todo ouvidos", está na ponta da língua. Um vaqueiro. O seu nariz está correndo ao pé do morro. O homem partiu. São uns ratos. Teu pai está preso no escritório. Teu pai voou para São Paulo. Teu pai está uma bala. Esse menino parece um cavalo correndo pela casa. Cometendo erros, acertando, falando sobre coisas que não compreende, a criança vai se preparando para a vida em sociedade. E uma coisa é certa: o bom desenvolvimento da fala está intimamente ligado aos cuidados que o bebê recebeu nos primeiros meses de sua vida. Os bebês que receberam a atenção da mãe não só vocalizam mais cedo, como sua linguagem mantém um progresso mais fácil e mais suave. A seguir, a importância do convívio social, as lições de amor e liberdade.